Buscai, pois, primeiro o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe. You make it easy. Olá! Que a graça do Senhor esteja invadindo a tua vida e o teu lar nessa hora. Hoje nós vamos meditar sobre o Salmo 51 e nós vamos ver que todas as nossas transgressões são apagadas pela misericórdia do Senhor. Eu vou estar lendo esse salmo na totalidade para você e depois nós vamos comentar sobre ele. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu te daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Quando nós olhamos este salmo, ele foi escrito por Davi. Quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que ele cometeu o adultério com Batseba, quando a mensagem do Senhor acordou sua consciência que estava totalmente obscurecida e o fez ver a enormidade da sua culpa, nesse momento ele escreveu esse salmo. Um dia uma mulher estava se banhando de janela aberta e uma tragédia aconteceu. O rei de Israel, este rei, o rei Davi, ele desejou aquela mulher e depois ele deu vazão a este desejo e ele acabou pecando. Este salmo é o registro da agonia da alma de Davi, após o seu terrível crime de adultério e assassinato. Davi viu, Davi cobiçou, Davi adulterou, Davi engravidou e tentou esconder o seu pecado. Ele usou 4 planos para encobrir o seu pecado. Primeiro, ele deu férias ao marido de Batseba. Depois ele deu um banquete ao marido de Batseba. Depois ele encomendou a morte do marido de Batseba. E depois ele se casou com Batseba para esconder a gravidez. Tudo parecia muito perfeito. Todas as provas do pecado foram aparentemente destruídas. Só uma coisa eles não contavam, é que o Senhor estava vendo. A Bíblia diz, porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. E Deus envia a Davi o profeta Natã, e a Bíblia conta uma parábola.
A Bíblia, eu vou estar lendo para você, está lá em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao 7, e diz assim: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este se tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadriplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: Tu és este homem. Davi, então, quando ele recebe essa mensagem de Natã, ele é tomado por um sentimento de culpa e horror. E foi nessa condição que Davi escreveu o Salmo 51. E aqui, quando ele é confrontado, ele reconheceu o seu pecado, ele se arrependeu e de repente ele joga para fora, ele espreme toda a sua ferida, porque depois do pecado Davi ficou muito mal. A tendência, a inclinação a determinado pecado. O pecado é a sujeira que contamina o interior do homem. Assim como a sujeira contamina o corpo, assim é o pecado. Davi, ele sentia-se sujo pelo que havia feito. E quando ele fala, lava-me, o lavar está associado com a lavagem de roupas. Na sociedade israelita daquela época, lavar e trocar de roupas marcaram um recomeço na vida. E foi isso que Davi fez. Davi tinha adulterado, mas deu um ponto de virada neste momento. Ele diz: olha, porque eu reconheço a minha transgressão e o meu pecado que está sempre diante de mim. Davi reconheceu que o pecado dele era contra Deus. Ele diz: olha, contra ti somente eu pequei e fiz o que era mal à tua vista. E para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Davi tinha pecado contra Batseba e Urias, que era o marido dela. Mas com certeza, seu maior pecado era contra o próprio Deus, que tinha instituído a lei para o bem-estar do próprio homem. Então, quando nós pecamos, quando existe adultério, quando existe mentira, quando existe roubo e toda sorte de mal, antes de nós estarmos pecando contra o nosso próximo, nós estamos pecando contra o próprio Deus. Porque Deus instituiu a sua palavra e quando nós quebramos essa palavra, nós estamos pecando contra o próprio Deus. Os israelitas, eles reconheciam que todos os pecados e ofensas eram contra o próprio Deus. E Davi reconheceu o seu pecado abertamente e defendeu a justiça de Deus. Isto é examinar-se e reconhecer e defender a justiça de Deus, mesmo que o errado seja eu. Nós devemos, diante do Senhor, nós devemos nos examinar. Davi reconhece e ele diz assim: olhe, eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado eu fui concebido pela minha mãe. Quer dizer, ele tinha uma natureza pecadora, mas ele fala que Deus ama a verdade no íntimo e lá no oculto ele nos faz conhecer a sabedoria. Davi escondeu por quase 1 ano aquele pecado. Ele, na verdade, estava mentindo a si mesmo. Mas quando ele deu liberdade a Deus, no seu interior, Deus o fez conhecer a sua sabedoria, a sabedoria de Deus. Deus não permite que seus filhos sejam bem-sucedidos em seus pecados. E ele clama, Davi clama, ele diz: olha, purifica-me com esopo e eu ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Aquela sensação de querer limpeza. O esopo era um arbusto com hastes cheias de pelos que poderiam ser mergulhados em líquidos eles eram usados pelos sacerdotes para aspergir sangue ou água sobre quem precisasse de purificação naquela época. Era um cerimonial e os cristãos de hoje são purificados pelo sangue de Jesus.
Jesus, lá na cruz do Calvário, ele já levou o nosso pecado. Naquela época, Davi diz assim, olha, eu quero ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Quer dizer, Davi estava até com o corpo dele se sentindo mal. Os pecados de Davi o tinham afetado tanto, tinham afetado os seus olhos, a sua mente, os seus ouvidos, os seus ossos, o seu coração, o seu espírito, suas mãos, seus lábios. Mas ele clama, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quando Davi fala isso, este versículo nós entendemos que é o centro do Salmo, porque expressa o motivo da preocupação de Davi. Ele sabia que o seu interior, o coração, era a origem do seu problema, bem como o lugar que abrigaria a sua alegria e a bênção do Senhor. A alegria e o júbilo vêm do nosso coração. Por isso ele precisa estar limpo. E Davi sabia que não era possível ele mudar o seu próprio coração. Esse era um milagre que somente Deus poderia operar. E ele diz, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a me dar a alegria da tua salvação e me sustenta com um espírito voluntário. Davi, ele tinha um objetivo com todo esse pedido ao Senhor. Ele diz assim, olha, ele se propôs de uma maneira tão tremenda. Ele diz, olha, se for assim, se o Senhor fizer isso, eu vou ensinar aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores, eles se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. E ele diz, olha, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça, porque ele sabia que Deus não deseja sacrifícios, senão Davi teria dado. Ele diz, olha, tu não te deleitas em holocaustos. Davi era rico o suficiente para oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas ele sabia que o que mais agradava ao Senhor era um espírito quebrantado, um espírito humilde. E ele reconhece que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, Deus jamais desprezará. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele diz assim na carta aos Romanos, ele diz, olha, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu quero te dizer para você que está vendo esse programa, você pode estar na mesma situação de Davi, você pode ter pecado, você pode ter adulterado, você pode ter mentido. Eu tenho certeza que quem está na prática do pecado ou quem está escondendo esse pecado não se sente bem. Talvez como Davi você sinta os teus ossos como que foram quebrados, você se sente mal, você não sente mais alegria. Eu quero te dizer que o Evangelho, o poder da palavra é o único que pode nos lavar, que pode nos salvar. A palavra do Senhor, que é o próprio Deus, é a única que pode nos salvar, nos trazer quebrantamento e arrependimento. Jesus Cristo, que é a própria palavra, ele salva o pecador. Por pior que seja o seu estado, por pior que seja a dureza do teu coração, este é um instrumento de Deus para salvar todo aquele que crê. Porque nele se revela a justiça de Deus e mostra como Deus salva pela fé, de fé em fé. E nisto está o poder do Evangelho, que se resume em sua capacidade de salvar o pecador. A cura, a prosperidade pode ser uma consequência da salvação em Cristo Jesus. O poder do Evangelho não é somente para curar. Isto é um acessório que você pode ter ou não. Mas o mais importante é você desejar como Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu quero fazer uma breve oração. Feche os teus olhos e se você se identificou com essa palavra, diga, Deus, eu quero, me perdoa, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, eu vou estar orando por você.
Deus, diante dessa palavra tão poderosa e tremenda, Senhor, essas pessoas que estão fazendo essa oração, por mais que tenham mergulhado, descendo fundo ao pecado, Senhor, se existe um desejo de conserto, cura, restaura e traz salvação pelo poder da pregação da tua palavra, pelo poder da pessoa de Jesus Cristo e do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu quero abençoar essas pessoas e profetizar salvação sobre elas, em nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje, nós falamos que somente o Senhor pode apagar as nossas transgressões. Venha estar conosco, veja como é que o Senhor faz isso. Deus é um Deus bom, que nos ama, cuida de nós e nos atrai para Ele. Venha estar conosco em nossas celebrações, siga-nos também através das redes sociais. Vai estar passando aí na tua tela os nossos endereços e os nossos horários. Um ótimo dia para você e até o próximo programa, se Deus quiser. Make it easier to be